E aqui você vai conhecer como usar cada módulo da planilha de banco de horas, horas extras e folha de ponto, clicando aqui nos menus de cadastro, registro, relatórios e módulo de impressão. Vamos começar aqui por cadastro. Muito simples, você vai começar a fazer um cadastro da porcentagem que vai ser pago a mais em relação a horas extras. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, hora extra normal. Vamos dizer que eu vou pagar 50% na minha categoria, horas extras noturnas é um pouco mais, vai para 70%. E se for de feriado aqui, deu 100%. Você pode ter outras possibilidades aí, de acordo com a sua categoria, com a sua região, e pode ir cadastrando aqui, dando nomes que você considerar. Aqui coloquei a hora extra fictícia, 150%, 170%, aí você vai utilizar na hora de registrar, conforme esses cadastros. Aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer o registro de uma horas extras, de 2 horas. Horas extras foi normal, foi noturna, foi de feriados, né? Foi essa fictícia, aí você vai dar um nome, né, no seu caso. Então aqui você vai cadastrar para que durante a planilha, no preenchimento, você possa utilizar esses cadastros como padrão. E assim por diante. Coloca aqui o nome da sua empresa, que vai sair lá na impressão, o seu CNPJ, e cadastre todos os colaboradores aí. Pode colocar aqui o número da matrícula, o nome do trabalhador, aqui está 1, 2, 3, no caso aí vai ser João, Rosa, Maria, né? Vai ser o nome das pessoas, CPF, data de admissão, enfim, todos os dados cadastrais aí, salário. O Excel vai trazer para você o salário por hora, baseado no salário base mensal que você trabalha aí no seu Olerite, né? O base normalmente vai ser o bruto aí que você pagaria para a pessoa. Depois tem os descontos dela, mas esse é o valor de base de folha aí que vai servir para cálculo das horas extras aqui nesse nosso caso. Tá. E um ponto bem importante aqui, qual que é o banco de horas inicial de janeiro? Estou considerando aqui que esse trabalhador 1, ele terminou dezembro do ano passado com 10 horas positivas aí no banco de horas para poder retirar. Vamos dizer que essa pessoa aqui, ó, trabalhador, no caso o 5, ele tivesse lá devendo para a empresa, né, 5 horas, vou pôr aqui, ó, menos 5, vai aparecer aqui menos 5 horas, ou seja, ele que está devendo para a empresa. Isso aqui é importante, né? O saldo, do ponto de vista da pessoa, ela tem disponível o saldo de 10 horas, aí, como se a gente tivesse uma conta corrente guardando o dinheiro da pessoa, ela que está positiva. 10 horas positivas aí para essa pessoa retirar desse banco aí conforme a negociação de vocês. Tá? Bem simples aqui de registrar também. Vamos dizer que esse trabalhador aqui tivesse 1 hora, 1 ponto, nem preciso pôr do ponto nem 2 pontos, ó, 1, 0, 0. Que você vai reconhecer que é 1 hora, tá? Vamos dizer que fosse 1h30. Coloquei aqui, né? 130, 1h30, ele coloca os 2 pontos automaticamente, só para você não ter que ficar digitando 0, 1, 2 pontos, 3, 0. Facilita aí para você. Muito simples, então, fazer o cadastro. Agora que já cadastramos, vamos fazer aqui o registro. Bastante simples também. Vou colocar aqui a data, aqui por exemplo, dia 1º. O Excel vai reconhecer automaticamente qual é o dia da semana. Vou colocar aqui o nome do trabalhador. Vou colocar aqui o horário de entrada. Vamos dizer que foi ali às 9 da manhã. E aí o horário de trabalho que você vai cadastrar lá na aba de cadastro é o horário total, descontando aí o almoço. Ou seja, se tiver 8 horas lá, né, 1 hora vai ser a mais ali, o horário de almoço normalmente. Então, eu vou colocar aqui meio-dia, parou para almoçar, voltou às 13 horas e saiu aqui então às 17. Olha aqui, 7 horas, né, de trabalho nesse dia aqui. Importante, a pessoa vai fazer aqui o registro. Importante, você vai fazer aqui o registro do ponto da pessoa, porém, as horas extras, a pessoa deve sair do horário, deve sair às 17, e aí você vai iniciar aqui ao lado, tá? Aí essa pessoa saiu às 17, normalmente a pessoa não vai entrar às 17 direto ali, por legislação, normalmente vai ter que ter alguma pausa ali, né, que seja aí 20 minutos, então vou colocar aqui 1 hora extra para esse trabalhador, olha só, vou por aqui 17:20, ficou 17:20, e ficou aqui até as 19:20, olha só, 2 horas extras, o Excel já apareceu aqui. Mas que hora extra que foi essa daí, no caso? Foi uma normal, foi noturna? Vamos dizer que foi noturna. Mas nesse caso nosso não, né? Porque a gente está, né? Só para seguir o exemplo aqui, das 17 às 19, então vou pôr aqui 1 hora extra normal. O que vai ser aqui o ajuste que o Excel vai fazer? Ó?
está pagando então para essa pessoa o valor de 539, sendo aqui 269 cada hora. Vamos dizer que fosse aquela hora noturna, vamos dizer que fosse mais tarde, o Excel fez o ajuste aqui, ó, foi para R$600 essas 2 horas, voltou na hora normal, foi para 539. Então aqui já vai aparecer para você ter uma ideia aí de qual é o valor que essa pessoa vai estar recebendo por essa hora. E depois vou mostrar outros relatórios que vão aparecer mais detalhes sobre isso. Ainda nesse ponto aqui de registro, você vai poder registrar aqui feriados que as pessoas não vão trabalhar, coloca aquele feriado e o nome da pessoa ali, já vai ficar cinza aqui, o Excel já faz esse reconhecimento. Você vai poder trabalhar também atestados de período. Como é que eu recomendo que você faça? Vamos dizer que essa pessoa aqui, ó, no dia 7 de janeiro, ela entrou das 11 ao meio-dia, das 13 às 16. O Excel calculou aqui que ela teve 2 horas de atraso. Baseado o quê? Baseado na hora que você cadastrou de trabalho lá na aba de cadastro. A pessoa tinha 6 horas, está com 2 horas de atraso. Aí eu vou colocar aqui então que foi um atestado do período, né? Que ela para entrar às 9, entrou às 11. O Excel sumiu aqui. Porém, eu recomendo que você coloque aqui 9 horas, como se ela tivesse entrado, e trabalhe aqui no campo de observação, né? A pessoa chegou, né? Vamos com atestado. E aí, né? Você vai ter aí esse registro. Como eu recomendo que você faça. Porque lá na folha de ponto vai constar esses 2 horas de atraso, mas na verdade, como ela deu um atestado, vai ficar só atestado de período, tá? Então, recomendo aí que você coloque o horário de entrada e só coloque aqui atestado de período. Essa pessoa poderia ter um atestado do dia, não foi trabalhar o dia, ficou até cinza aqui, né? Você poderia então excluir ou nem seria registrado então o horário de entrada e de saída. E assim então nós vemos aqui já a condição de falta, se a pessoa faltou, esse falta vai aparecer lá nos relatórios depois. E aí se for férias ou feriado você pode cadastrar. Então, entendendo aqui cada uma dessas possibilidades de registros de horas extras. Vamos ver como é que fica o banco de horas, é a parte. Então, enquanto aqui, colaborador que veio dia 1º de janeiro, trabalhador 1, vou colocar aqui entrada e saída, e vou colocar nessa mesma linha o valor de horas extras, qual foi a quantidade de horas, o Excel vai calcular aqui os valores. Relação banco de horas é outro lugar. Clico aqui na aba de banco de horas, registro banco de horas, vou registrar aqui individualmente esse banco de horas conforme a data. Então vamos dizer que foi dia 7 de janeiro, trabalhador 1. Foi uma hora resgatada ou foi uma hora trabalhada? Então vou colocar aqui que foi das 9 às 10. Então retirou do banco dele 1 hora aqui. Lembra que esse trabalhador lá no cadastro, olha aqui, ó, trabalhador 1, ele tinha aqui 10 horas inicial lá em janeiro. Então nesse primeiro dia 7 aqui, onde que eu já registrei, ele vai ficar com 9 lá no caso. Aí eu vou ensinar para vocês aqui no módulo de relatórios como você vai fazer para consultar quantas horas afinal esse trabalhador tem com a gente ainda. Então assim por diante, ele resgatou aqui 1 hora, então ficou menos 1. E aqui ele trabalhou 1 hora, então foi 1 hora trabalhada, e aí isso ele não resgatou daquele saldo inicial, ele trabalhou a mais, aí somou mais 1 hora, das 8 às 9. Então aqui a gente vai tendo, na verdade, um total banco ali que foi no dia, né? Quanto é que por dia isso foi sendo acrescentado ali no banco desse trabalhador. Ok, então vamos para o módulo de relatórios aqui na sequência, para você entender como vai ser feita a consulta. E em relatórios, vamos começar aqui no geral mensal. O total aqui da minha empresa, quantas faltas tiveram em janeiro? Aqui foram 3 e assim por diante vão aparecer aqui conforme eu for trabalhando os da planilha, sendo total anual. Ainda aqui para pegar um mês como exemplo, tive 5 horas de atraso na somatória de todas as pessoas. Esses mesmos dados já vou mostrar para você aqui por colaborador. Vamos olhar aqui então primeiro no mensal. Quantos atestados de janeiro? Foram 2. Atestados do dia, 3, e 2 sendo de período. E teve 28 dias de férias aí, né, somando a quantidade de pessoas ao todo, né, que podem tirar férias. Tiveram 2 pessoas com 15 dias de férias e ficaria 30 aqui no caso. E na relação de horas extras também. Qual foi o total de horas extras que foram realizadas e o total que eu coloquei ali, conforme o cálculo do valor que a pessoa, o bruto, o cálculo que eu mostrei aqui para você já, na hora que você faz o registro. O Excel com base lá no salário base da pessoa vai trazer aqui, ó,
foi sendo pago aqui, então, 539,92 para essa pessoa aqui por essas 2 horas. Então, essa somatória toda bruta ali também, né? O que foi pago de horas extras, você consegue fazer uma consulta desse relatório. É bem interessante, né? Para o seu RH entender o quanto de horas extras vocês estão pagando, qual a quantidade de horas é necessária, até para vocês dimensionarem melhor aí como vão fazer a gestão. E do banco de horas da mesma maneira. Então a empresa tinha ali 121 horas aí dessas pessoas, 121 horas e 30 minutos, ó, né? 1h30. Elas trabalharam mais 20 horas, acresceu nesse banco de horas, 2 horas foram retiradas no mês de janeiro. A empresa então guardando aí 139 horas e 30 minutos, né? Ainda ela tem que acreditar para essas pessoas, vão tirar folgas considerando aí esse 139 de saldo no total. E aí agora eu quero saber por colaborador, caramba, desse 139, o quanto que eu tenho aqui. Então no trabalhador 1, ele começou com 10, né? Ele fez 8 horas trabalhadas, ele aumentou o banco de horas dele e retirou 1 hora apenas, somando ali então agora 17. Ou seja, começou janeiro com 10 e mais 8 menos 1 que ele resgatou ficou com 17. Então a gente já sabe aqui rapidamente, cada colaborador aí da sua empresa, como é que está o banco de horas dele, se a empresa está devendo, se ele está devendo. E aqui também horas extras que essa pessoa fez de janeiro, fez 7 horas extras, o valor aqui aparece para a gente. E se ele faltou em janeiro, se chegou atrasado, enfim, aqui legal você ter aí uma comparação por colaborador. E aí basta você selecionar o nome de outro colaborador aqui na empresa para entender como vai ser o relatório dele. Então, bem simples, esse módulo de relatório ajuda bastante, né? Entender como é que funciona aí. No módulo de impressão, tudo isso que a gente já registrou, agora vai chegar o momento de fazer a impressão. Folha de ponto e horas extras. Importante, não confunda a folha de ponto com folha de pagamento. A folha de pagamento é um outro documento onde vai constar lá descontos do INSS, descontos de qualquer outra natureza, assim como qualquer outros pagamentos, né? Então, um balanço financeiro ali de como foi o mês da pessoa. Isso aqui é a folha de ponto, é saber o horário que a pessoa entrou, o horário que a pessoa saiu. E aí eu vou clicar aqui e vou escolher o trabalhador. Escolher aqui o trabalhador 1 e o mês eu vou escolher também. Escolhi aqui o mês de janeiro, poderia ter pego algum outro mês aqui durante o ano. Então, peguei aqui no mês de janeiro. Olha o Excel, já vai trazer aqui para você imprimir, vai ficar bem facilitado. Qual foi a data de admissão, departamento, cargo, enfim, os dados da pessoa aqui, dados do salário base, tem muitas obrigações que a gente tem que ter para imprimir esse documento e o nome da empresa aqui, né, com o seu CNPJ e a data aqui que você fizer aí a impressão. Então, clicando aqui em Ctrl P ou indo lá no menu do Excel e impressão, o Excel vai gerar para você já nesse formato de A4 aqui, que você vai conseguir imprimir e poder acompanhar então essa impressão para que a pessoa possa fazer ali depois o visto. Ou se você for trabalhar com PDF, da mesma maneira, em vez de imprimir, você vai gerar o PDF. E aí, se no caso você imprimir, a pessoa pode dar um visto aqui, se for o PDF, pode mandar para a pessoa conferir ali no caso. E aí no rodapé vai aparecer aqui quantas horas normais foram trabalhadas, horas extras, DSR, enfim, alguns outros dados aí necessários. E voltando aqui na impressão para o banco de horas, exatamente a mesma coisa. Você vai escolher o nome da pessoa, qual é aqui o mês que você quer imprimir, e aí o banco de horas vai ser impresso. Então aqui estou olhando para esse trabalhador 1, olha só, ele fez aqui o resgate de 1 hora, nessa terça-feira, dia 7, depois trabalhou mais 1 hora, depois trabalhou mais 2, aqui ficou mais 3, né, e assim por diante. Você vai aí fazendo os registros, depois imprime para a pessoa fazer a assinatura, ou seja, o saldo dele ficou de 7, ganhou mais 7 horas. E no campo de observações, você pode preencher ali, por exemplo, que essa pessoa tem X horas para resgatar. É uma informação que você pode preencher aqui ou qualquer outra aí que você achar necessário. Então, bastante simples aqui então para a gente fazer a impressão tanto da folha de ponto quanto do banco de horas. Olha aqui na folha de ponto, ó. Vai aparecer aqui para mim as datas que essa pessoa trabalhou e as ausências. Olha só, aqui ficou um registro errado que eu fiz lá. Ó. Ausências, ficou falta. Essa pessoa chegou às 11 horas com um atestado. Então, na terça-feira. No meu exemplo, eu acabei modificando, mas bem interessante aqui a gente pegar como se fosse um erro mesmo para a gente preencher corretamente.
Então, dia 7 de janeiro, vou voltar lá na minha folha, no meu cadastro, dia 7 de janeiro, trabalhador 1, registrei errado, é importante a gente registrar certo. Eu mudei aqui no meio aí, né, na hora de imprimir, a gente já viu ali. Então, olha só, eu pus aqui falta, mas no início do exemplo eu estava colocando que era um atestado de período. Então, se é de período, eu vou dizer que ele entrou às 9 horas mesmo, saiu para almoçar meio-dia e trabalhou até às 17. Vamos ver como é que fica agora na impressão, esse dia 7. Vai lá, das 9 às 17. Atestado de período, a pessoa chegou às 11 com atestado. Olha só que simples, né? Vai mostrar ali que o período dela foi trabalhado como um todo, porém, na observação, vai dizer ali que ela trouxe um atestado. Isso não vai ser descontado dela mesmo, então, dessa forma, funciona bem aí a planilha para o seu controle e para a checagem do seu pessoal. Qualquer outra dúvida que você tiver, outras questões mais simples, estão até aqui mesmo no menu de ajuda, como, por exemplo, trocar o logotipo, fazer a inserção de uma linha, enfim, de qualquer outra necessidade mais simples aqui, até mesmo conferir se alguns valores de soma estão certos ou não. Espero que de verdade essa planilha ajude você e a sua equipe, ver que essa solução serve para ajudar você a trazer soluções excelentes para a sua empresa. Estamos aqui à disposição.